Vamos lá para a próxima notícia, porque agora a gente precisa trocar de rival aqui, Felipe. O Corinthians foi muito... Não assisti o jogo ontem, mas ouvi relatos de pessoas que assistiram que o Corinthians foi muito mal e o Dorival segue afundando o Corinthians. O que eu ouvi aqui, eu já dizia isso muito antes. Eu falei, Daí você cravou, hein? trocar Ramon Dias, que é 3 milhões de vezes mais treinador que Dorival Júnior, é loucura. É coisa de quem não entende nada de bola. Mas assim, mas assim, na verdade é que no Brasil a maioria não entende porra nenhuma mesmo. São poucos os caras que entendem. E pra defender isso, como a mídia defendeu, só posso crer nisso. Porque, desculpa, o Dorival é um treinador absolutamente limitado, conheço de outros carnavais, já treinou meu time por mais de uma oportunidade. E é muito claro que é um treinador absolutamente limitado por onde passou, um dos piores técnicos da história da seleção brasileira, que protagonizou um dos jogos mais vexatórios da seleção brasileira contra a Argentina, que tomou goleada por culpa dele. Por culpa dele. Aquele dia, tudo tá na conta do Dorival. É um treinador, no máximo, nota 6,5 nos seus melhores momentos. E o Corinthians fez uma troca absurda, trocando um treinador 7 vezes campeão argentino, que tirou o time da zona do rebaixamento e classificou para a Libertadores, jogando num esquema aposentado pelo futebol brasileiro, que é o losango no meio. Ninguém joga assim, nem antes nem depois do Ramon. E jogavam assim, né? Até ali os anos de 2005, 2006, depois abandonaram. E simplesmente para trocar por um treinador absolutamente superestimado. E tava na cara que isso ia acontecer. Mas, Felipe, o que também pode estar atrapalhando o Corinthians, segundo Rodrigo Garro, é a política, cara. E assim, tem um vídeo aqui, né, que você mandou. Eu não vi o vídeo ainda, vamos ver junto com a galera, que eu quero entender aqui o que o Garro disse a respeito disso. Vou botar o áudio aqui, vamos ouvir o Garro. Eu vou falar por Rodrigo Garro, não? A guerra política do Corinthians, infelizmente, atrapalha, não? O trabalho de nós. Mas dentro do CT a gente tem um clima muito bom, o grupo está bem, está fechado. Não é que a gente perde ou deixa de ganhar por a guerra política. Acho que não tem que ver com isso. Mas atrapalha como, então? Atrapalha. Acho que não é bom a gente escutar e não saber o que acontece. Não. Também não quero saber o que acontece de minha parte. Só estou aqui para jogar futebol, para que o Corinthians seja melhor que ontem. E para isso a gente tem que acordar todo dia e trabalhar mais ainda, não? Em um time assim como o Corinthians, o mais importante sempre vai ser Corinthians. Corajoso esse rapaz, hein? Corajosíssimo esse rapaz. Ela fala, hein, cara? E outra, assim, deixou claro que o resultado é o resultado, mas, cara, não faz bem para um elenco a passar... Você acha que os caras são alheios, os caras estão lá dentro, os caras não estão enxergando nada. Foda-se. É impossível, cara. Ele falou aqui o óbvio do óbvio, mas que poucos jogadores têm coragem de falar. Nunca vi o Memphis falar sobre Nunca vi, não. O Memphis falou que quem tava atrapalhando o Corinthians era o Ramon Dias, né? Isso ele falou, né? Aí, o que ele vai fazer agora? Vai daqui a pouco colocar na bunda do Dorival também, o fato dele não tá jogando porra nenhuma, né? Então, assim, ao menos o Dorival não tá sendo, digamos assim, não tá sendo Memphis dependente, assim. Ele tá tirando o cara quando precisa, assim. Pelo menos isso é louvável, na minha opinião. Não tá jogando porra nenhuma, sai, mano. Mas aí que tá, cara. Não tá jogando nada também porque o Dorival não monta um esquema pra potencializar esses caras. Olha, o Memphis jogava bem com o Ramon e criticava o cara. Então. Foi o Ramon que achou uma posição pra ele ali ao lado do Yuri. O Dorival, tudo bem, isolou o Yuri na frente, engessou o time com 2 pontas. O time não consegue armar, não consegue criar. É muito previsível pra ser marcado. E ele tira o Memphis, né? E vocês viram a confusão. É uma guerra política mesmo que o Corinthians vive hoje. Vocês viram o que aconteceu esse final de semana. Até tinha torcedor organizado no clube, tinha o Augusto Melo, aí tinha o presidente lá interino que assumiu não sabendo o que fazer. Uma loucura. Eu até entendi pouco o contexto, porque eu vi só uns vídeos meio por cima. Eu tô muito interessado para participar do programa hoje com esse corintiano que vocês vão conhecer, que vai fazer parte do nosso novo programa aqui mais tarde. Eu quero muito ouvi-lo, entender o que está acontecendo dentro do clube. Ele é um cara
que vai saber nos contar os meandros, mas fato é que isso chega no vestiário, isso chega no CT, isso chega nos jogadores, isso atrapalha, cara. E assim, com todas as minhas críticas, absolutamente todas as minhas críticas ao Dorival, que se mantém, cara, bicho, assim, eu não sei se ele mandou bem de acertar esse trabalho, sabe? Eu não sei se ele mandou bem de aceitar, sabendo tudo que o Corinthians estava passando. Na época que ele aceitou, o senhor Augusto Melo estava muito próximo de ser indiciado. Todo mundo já dizia que ele ia ser. O Thiago Salazar falava sobre isso. Então, assim, tava na cara que ia estourar uma bomba relógio no clube. Mas também, bicho, toparam pagar um puta salário pro Dorival. Dizem que a comissão técnica do Dorival e ele custou em torno de 3 milhões de reais. Se for isso, é um escárnio completo. E com o Corinthians nessa situação financeira. E além de tudo, deve ter uma multinha bem salgada, né? O Fabinho Soldado que foi lá buscá-lo, aí o Soldado agora recusou o Santos para ficar no Corinthians, que também eu não julgo, porque o Santos também é outra bagunça completa. Mas o Dorival, que já tinha recusado o Santos, falou, não vou me meter nessa bagunça. Aceitar o Corinthians nessa situação vai se queimar ainda mais depois de uma passagem ridícula pela seleção brasileira. Porque hoje não está favorável trabalhar no Corinthians com tudo que está acontecendo fora de campo. Isso vai atingir o campo. É impossível não atingir. Então, é isso, Felipe. Eu acho que o Garro foi muito corajoso aqui. Eu gosto muito... Cara, é um cara que eu gosto muito das entrevistas. É um cara que não foge da raia, cara. No episódio da camisa lá, ele foi sincero. Falou o que tinha que ser dito. É um personagem que me parece cada vez mais raro, assim, no futebol brasileiro, né, cara? Em termos de sinceridade. Passou por uma barra pesada no começo do ano, né? Acabou se envolvendo num acidente que vitimou um motociclista. Muita gente ficou julgando o cara aí, que ele deveria, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas sobre o Corinthians é isso, cara. Ano passado eu sempre falava que um dos grandes méritos do trabalho do Fabinho Soldado era justamente conseguir blindar o elenco e o treinador do que acontecia no clube, né? Com as denúncias contra o Augusto Melo, etc. E, cara, o que rolou esse fim de semana no Corinthians, assim, é que sábado eu tava na Esbórnia, né? Tava tomando uma aí com os amigos e tal, e vi bem por cima, assim, e tal. Olhava o celular ali de vez em quando e fiquei assustado de ver os vídeos de guerra política, de mudança no conselho, de gritaria, de reunião com torcida organizada. Foi um sábado muito agitado dentro do Corinthians. O Augusto se auto-intitulando presidente ainda, o Stabile falando que não, mudança no presidente do conselho, enfim, uma zona, cara, uma zona. Tão literalmente tomando o Corinthians, assim, e acho que a torcida não pode deixar isso acontecer, tá certo? A Gaviões tem que tomar uma atitude também, os torcedores comuns têm que tomar uma atitude também, não podem deixar o Corinthians nessa situação, no meu entendimento. E o Garro foi muito sincero, né? Finalmente, e choca, né, quando um jogador é sincero ao ponto de falar o óbvio, às vezes, porque os jogadores ficam com esse discurso engessado de os 3 pontos, graças a Deus, o Senhor nos abençoou, ganhamos, agora é focar e trabalhar. É sempre esse discurso, assim. E o cara fugiu ontem do óbvio, né? Falou literalmente o que a torcida vê que acontece e vê refletido dentro de campo, assim. E além do Dorival precisar achar um time, achar uma formação ainda que ele não achou, inclusive perdendo agora o Carídio, né? Lesionado, não tendo o Yuri também. Ele tem batido muito nessa tecla, né? De que ele não tem tido jogadores na melhor forma para poder desempenhar um futebol melhor, né? Inclusive ontem ele foi até perguntado pelo Luiz Fabiani do porquê não utilizar o Losango, que é um esquema que deu certo com esses jogadores que o Corinthians tem hoje na mão do Ramon Dias. E o Dorival disse justamente mais ou menos isso, né? Tipo, não tive os jogadores ainda 100%, todo o elenco e tal. Mas a gente vai... Aquele papinho, né? A gente vai buscar melhorar e tal. Estamos buscando adaptar alguns jogadores. Mas além disso, além da questão campo e bola, ele precisa blindar o elenco dessa confusão política que tá rolando no Corinthians. Eu não sei se o Dorival vai conseguir, cara. Não tenho grandes esperanças nele nesse sentido, porque ele, ao longo da carreira,
não tem essa característica como no trabalho dele, né? Ser um cara que consegue ter costas largas pra não deixar respingar, né? Sempre foi um cara mais passivo, um cara mais tranquilo. Enfim, momentos difíceis pro Corinthians e, cara, será que briga pra não cair? O que você acha? Ontem, Acho que assim, não. Acho que não. sofreu pra ganhar, sofreu Acho pra que não. empatar com vitória, hein? Acho que não. Sofreu. Acho que não. Não. Tem muito time aí, né? Por exemplo, o Internacional tá muito mal. Então, Na mão do Roger Machado, não acho que briga pra cair também. Acho que vai se arrumar. Vamos ver o que vai acontecer lá, né? Se os caras de repente trocar e meter um treinador pior, pode ser, mas acho que não tem elenco pra isso. O próprio Fortaleza eu ainda acho que vai fazer uma janela, vai manter o Vojvoda e vai se recuperar. Agora, o Vascão do Diniz eu acho que briga, tá? Vascão do Diniz, eu acho que vai cair pelas tabelas com o Diniz aí, porque quanto mais o Diniz trabalha, mais o time cai pelas tabelas. Podem me cobrar. O Santos termina o campeonato na frente do Vasco. Pode me cobrar. Printa, grava esse vídeo vascaíno e solta nas redes do Vasco aí. O Santos terminou o Campeonato Brasileiro na frente do Vasco. Com ou sem Neymar. Com ou sem Neymar. Esquece, vocês têm Diniz, cara. Quem tem Diniz não pode sonhar com nada. Mas é isso. Dito isso, cara, não sei, eu acho que o Corinthians não briga, não. O Corinthians vai se arrumar ainda no campeonato e a gente continuará falando sobre isso aqui.